que no máximo da natureza humana, quando suas forças já não eram mais visíveis, pregado em uma cruz que nem mesmo foi preparada para ele. Desconjuntados os seus ossos, e a dor era tão grande que podia sentir seu coração derretendo como cera em uma fornalha. Os sentidos perdendo todo o vigor, visão, olfato, tato, paladar e audição já não eram mais os mesmos. Ouvia-se quase que um sussurro, um pedido de ajuda, para livrar-se de imediato da sequidão de sua alma. E com a língua grudada no céu de sua boca, pede algo para sua sede. Tenho sede. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos que estão neste momento assistindo aqui a nossa transmissão. E aí, amada igreja, foi me dada mais uma missão, né? E essa missão consiste em trazer uma reflexão sobre o momento o momento em que Jesus é crucificado, né? Sobre a crucificação de Cristo. Então eu vou falar uma parte sobre todo o processo que Jesus sofreu. Então eu vou pegar essa pequena parte e vou fazer uma reflexão sobre ela. E a parte que me trouxeram como responsabilidade de trazer a ministração foi a parte que está localizada lá no livro de João, no capítulo 19 e nos versos 28 e 29, que diz o seguinte: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Marque bem essa frase. Tenho sede. É uma frase curta, de 2 palavras, e nós vamos falar um pouco sobre essa frase. Tenho sede, certo? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, lhe chegaram à boca. Então, igreja, neste versículo, é o momento em que Jesus ele já tinha sido açoitado de todas as formas. Ele já estava praticamente em sua reta final de vida como ser humano, né? Porque, como todos nós sabemos, Jesus abriu mão de sua divindade e veio à Terra na condição de ser humano para ser sacrificado por amor a mim e a você, que está aí do outro lado do vídeo. Ele amou, Deus amou a mim e a você de uma maneira tão esplendorosa que ele deu o seu único filho, para morrer em morte de cruz, para ser açoitado, para ser humilhado, para ser rejeitado por nós mesmos, para que hoje nós estivéssemos aqui falando, refletindo e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Deus fez por nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amada igreja, a nossa reflexão está em cima da frase tenho sede. E aí eu vou começar a narrar para vocês o texto base, né, dessa reflexão. E aí nós vamos discutir um pouco sobre esse texto. Eu vou trazer para vocês algumas reflexões, na verdade, né, porque não temos como discutir o texto se nós estamos numa videotransmissão. Mas eu vou trazer para vocês uma reflexão e aí vocês reflitam. Vocês que estão do outro lado do vídeo, reflitam. Pensem nas atitudes, no que se fala, no que se faz, como está a vida cristã, como está o nosso senso de gratidão a Deus pelo que Ele fez através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena refletir sobre isso e principalmente nesse momento em que nós nos encontramos. Então vamos lá, tenho sede. Na cruz, Jesus sofre como um homem, ferido e desidratado. Ele pede água, tenho sede, diz o Criador do Universo. Então, Jesus ele estava na condição de homem. Jesus já tinha sofrido demais, já estava com seu corpo sentindo dores. Ele já tinha sido açoitado de todas as formas que nós possamos imaginar. Já tinha levado chicotadas, já tinha sido cuspido, tinha carregado uma cruz pesadíssima até o Calvário. Ele já estava pregado na cruz no momento em que ele disse: tenho sede. Então Jesus estava ferido, desidratado, e naquele momento ele pediu água. Ele disse: tenho sede.
Em seu andar aqui, ele alimentou, curou e trouxe refrigério a muitos, mas nunca fez algo em benefício próprio. Então Jesus abriu mão da sua condição divina, mas ele não abriu mão não só apenas em obediência a Deus, mas também em sinal de humildade. Ele se colocou em condição humana, como nós. Deus colocou Jesus em condição humana para que ele fosse como nós e fosse sacrificado e morto por nós. Então Jesus se humilhou. Ele deixou a sua divindade, ele abandonou a sua divindade. Ele era o Deus, ele poderia ter feito chover para beber aquela água? Poderia, mas ele não fez. Ele poderia ter bloqueado seu corpo para não sentir aquelas dores? Poderia, mas ele não fez. Ele poderia sequer ser crucificado. Se ele não quisesse ser, ele não seria, porque ele era o Deus, ele era o Todo-Poderoso. Mas ele abriu mão dessa divindade e ele obedeceu ao Pai. Ele veio para cumprir esse propósito e ele cumpriu. Até neste momento em que ele teve sede. Então, Jesus sempre trouxe maravilhas, sinais, maravilhas, curas. Curou leproso, curou cego, curou a mulher do fluxo de sangue. Expulsou demônios. Fez sinais, fez prodígios, fez milagres, fez maravilhas no meio do povo. Mas ele não fez em causa própria. Jesus em nenhum momento se liberou do sacrifício da cruz. Jesus em nenhum momento fugiu. Talvez, se fôssemos nós no lugar dele, nós tivéssemos empreendido fuga, ou tivéssemos atentado contra a nossa vida, talvez, quem sabe, numa condição humana. Porque a morte de cruz era uma das piores mortes que se tinha naquela época. A pessoa tinha que ser um baita de um criminoso para poder morrer em morte de cruz. E Jesus morreu em morte de cruz por amor a mim e por amor a você. O Salmo 22 descreve esse momento, que diz o seguinte, o Salmo 22. Meu vigor secou-se como o caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Então, ou seja, era exatamente desta forma que Jesus estava se sentindo. Exatamente dessa forma que Jesus estava se sentindo, na condição de ser humano. Né? No capítulo 1 do Evangelho de João, diz que por meio de Jesus todas as coisas foram criadas. Então, ou seja, Deus é o criador de tudo isso aqui. Jesus é o criador de tudo isso aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade divina. Então Jesus ele tinha condição de sair daquela situação. Mas por amor a mim e a você, ele não saiu. Ele permaneceu. Porque o amor que ele sentia era muito maior. O amor que ele sente, aliás, é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. É muito maior do que o amor de uma mãe por um filho. É muito maior do que isso. Vai muito mais além o amor de Deus. É um amor incondicional. Ele teve um amor incondicional por toda a humanidade. O livro de Jó diz que ele é o que abre. Em Jó, capítulo 38, versos 25 ao 27, diz o seguinte, que ele abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação. Então veja o poder que Deus tem, que Deus tem. E naquele momento também, tem naquela época e tem hoje, poder de fazer tudo isso que foi lido agora em Jó 38, do 25 ao 27. Então veja o poder para fazer chover, para fazer descer água, para matar a sede do deserto árido, para fazer crescer vegetação.
E este poder não foi utilizado para simplesmente matar a sede de Jesus Cristo, que estava na cruz. Então perceba o quanto o quanto Jesus estava cumprindo o que Deus tinha enviado ele para fazer. O quanto Jesus estava sendo obediente à palavra de Deus. Aqui, porém, ele não desvia uma gota sequer para seus lábios ressecados. Então, ou seja, Jesus não desviou uma gota d'água de lugar nenhum para matar a sede dele naquele momento. No Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos relata da hora sexta até a hora nona, houve trevas e nesse momento na cruz. Quando Jesus sente sede, densas trevas caem sobre a terra. A santidade de Deus não pode ter comunhão com o pecado. Por isso, Jesus deve sofrer ali, sozinho e sem luz. Nada descreve de forma tão gráfica o seu sofrimento como a passagem profética do livro de Lamentações 3, do 1 ao 20. Ali ele fala do juízo que está recebendo do próprio Deus. Então, Jesus estava ali naquele momento, sozinho, sofrendo, sem luz, sem água, sentindo sede, sentindo dores no seu corpo. Todo sentimento que um ser humano pode sentir, Jesus, em sua passagem pela terra, ele sentiu. Sentiu tristeza, sentiu alegria. Nesse momento da crucificação, sentiu dores, sentiu sede, fome. Mas ele estava ali, obedecendo ao propósito de Deus. Aleluia. Lamentações capítulo 3, versos do 1 ao 20 diz o seguinte: Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os pés que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas, como um curso à espreita, como um leão escondido. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Então veja como Lamentações 3, do 1 ao 20, descreve exatamente o que Jesus passou. O que Jesus passou. O sofrimento de Jesus naquela cruz. Igreja, é hora de agradecer a Deus. É hora de agradecer a Deus pela misericórdia dele sobre nossas vidas, enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar.
Nós não devemos esquecer desse sacrifício que foi feito, do tanto que ele sofreu, das flechadas que ele levou, da dor que ele sentiu, da sede que ele sentiu, do grito de socorro que ele deu e foi rejeitado. Como nós muitas vezes somos ingratos, né? Quando nós nos deparamos com determinadas situações em que aos nossos olhos é impossível que nós possamos resolver aquilo. E muitas vezes, ao invés de nós pedirmos a Deus uma ajuda, uma palavra de conforto, ou a solução desse problema, a solução desse caso, muitas vezes a gente vai murmurar, muitas vezes a gente ignora o que Deus fez por nós. Muitas vezes nós ignoramos o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E Jesus está ali na cruz dizendo: filho, eu tenho sede. Filho, eu tenho sede. Filho, eu tenho sede. E nós temos muitas vezes ignorado o nosso Senhor Jesus. Murmurado contra Ele. Sendo ingrato pelas coisas que nós alcançamos. Sendo ingrato. Quando não recebemos, murmuramos. E quando recebemos, não agradecemos. Aleluia. Mas Jesus, ele foi obediente. E ele morreu por nós. Ele foi obediente e ele morreu por nós. E muitas vezes nós temos um problema que, se comparado ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, não é nada. Não é um grão de mostarda. E por tão pouco nós deixamos de reconhecer esse sacrifício que foi feito por ele naquela cruz. Por tão pouco. Desperta, igreja. Abre o teu coração. Reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. E é o Salvador da tua vida. É o teu libertador. Você que está aí do outro lado do vídeo, que ainda não aceitou Jesus, aceite enquanto há tempo. Jesus Cristo morreu por você também. Deus pôs o seu Filho em sacrifício por você também. Não foi só por mim não que estou aqui fazendo esse vídeo, não. Foi por você que está aí também assistindo a este vídeo. Aleluia. E em resposta a esse pedido de água, os soldados levaram vinagre para Jesus. Colocaram lá numa esponja vinagre e levaram esse vinagre até a boca de Jesus Cristo. Será que você está sendo esse soldado que está levando vinagre à boca do Senhor Jesus Cristo? Em que posição você está neste momento? Jesus Cristo tem dito: tenho sede. E o que é que você vai dar? Você vai dar água ou você vai dar vinagre? Ou você vai dar um vinho azedo que vai dar mais sede ainda nesse Jesus? Você vai ajudar ou você vai querer contribuir para a morte do Senhor Jesus Cristo? Trazendo em figura de linguagem. Trazendo em figura de linguagem para nós. Nós vamos aceitá-lo como único e suficiente Salvador de nossa vida? Ou vamos rejeitá-lo? Vamos dar vinagre para ele? Sai daqui, porque tu mereces o vinagre. É isso que nós vamos dizer? Ou nós vamos aceitá-lo e receber essa água viva, essa vida e vida em abundância? Jesus disse: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário,
A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus é a própria fonte. Jesus é a própria fonte de água viva. E agora a própria fonte pede água. E agora a própria fonte pede água. Chega a ser um contrassenso, não é? Mas a gente não pode esquecer que Jesus estava ali na condição humana. Porque, como já foi falado, se ele quisesse fazer chover, chuva torrencial, ele poderia ter feito chover e poderia ter bebido daquela água. Jesus nos ensina que quando estamos no pior dos problemas, no fundo do poço, à beira da morte, precisamos beber água, precisamos buscá-lo, precisamos clamar por ele, precisamos desejar o manancial de águas vivas. Não importa o que estejamos passando, se tivermos sede em Cristo, seremos mais que vencedores. Então, amada igreja, que nós sejamos como Jesus naquele momento. Ele teve sede, mas que nós tenhamos sede da sua presença, que nós tenhamos sede da presença do Espírito Santo, que nós tenhamos sede de alimentar a nossa alma, de alimentar o nosso espírito, que nós tenhamos sede de ler as Sagradas Escrituras e aprender a cada dia, que nós tenhamos sede de orar, de adorar, de louvar esse Deus. Porque tendo sede dessa água, que é a água viva, que é Jesus Cristo, nós seremos mais que vencedores, aleluia. Jesus cuida de nós em todos os momentos, igreja, e nos ensina um caminho para a salvação até na sua hora de maior dor. Como já foi falado aqui. Não teremos como sentir qualquer dor que se aproxime do que Jesus Cristo sentiu ao ser crucificado por amor a nós. Não tem. Então, igreja, que nós possamos nesse momento refletir nessa frase que foi dita por Jesus naquela cruz. Tenho sede. Tenho sede. Então que nós possamos dizer: Senhor, eu tenho sede de amar. Senhor, eu tenho sede de louvar. Senhor, eu tenho sede da justiça de Deus. Senhor, eu tenho sede de perdoar, eu tenho sede de servir, eu tenho sede de cuidar. Eu tenho sede de aprender a palavra de Deus. Eu tenho sede de conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, como diz aquela canção. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Então, que o seu amado, meu amado, nosso amado continue sendo o único merecedor de toda a honra, toda a glória e louvor. O único Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos e que nós, nesse momento, continuemos a nossa reflexão sobre essa frase que foi dita na cruz. Tenho sede. Que Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra, eu creio que essa palavra abençoou a vida de muitas pessoas e vai abençoar muito mais. Então fiquem na paz de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra você. Se você crê, diga aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essência pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Declare, querido. Eu tenho sede de ti, minha alma sede
suas mãos agora e declare: minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti, manancial. Tu levanta suas mãos, igreja, e receba agora dessa fonte de águas. Esse é o nosso Deus. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus. Ah, querido, declare: eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti, de vida tu és, manancial. Tu és, tu és. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, Senhor, Senhor. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti, manancial. Tu és, tu és, tu és, tu és. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Ele é o nosso Deus.